galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de arte, né? Nossa aula de revisão do conteúdo de arte rupestre, né? Ou seja, o início aí da civilização, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do homem da pré-história e tudo mais. E eu resolvi vir aqui para Casa de Pedra, que fica na divisa de Itatira e Madalena, né? E tem toda uma história aqui, como vocês podem observar, daqui a pouco falar sobre cada uma dessas coisas, o que cada um traz de significado. E eu quero começar a nossa aula falando sobre alguns números para a gente poder se situar sobre essa história. Primeiro, nós sabemos que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Os primatas, eles têm cerca de 70 milhões de anos. E os primeiros hominídeos surgiram há mais ou menos 2 milhões de anos, né? Então, assim, esses números, eles não são números exatos, né? Eles são números que servem para embasar o estudo. Então a gente vai tomar eles como apenas um embasamento. Mais uma data que a gente pode trabalhar como uma data legal é a data de 24 de novembro do ano de 1859, que foi o ano em que Charles Darwin lançou a sua obra, ou seja, o livro A Origem das Espécies. E aí daí a gente vai estudar um pouquinho, né, a história da arte rupestre, da evolução da humanidade, a questão do paleolítico e do neolítico, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses conteúdos. Bem, sobre o período paleolítico, esse período compreende o período que vai de 4 milhões de anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo, certo? E as principais características desse período em que o homem pré-histórico nesse período desenvolvia era a questão da caça, o nomadismo e a coleta de vegetais. E o período neolítico, ele compreende entre 12 mil antes de Cristo a 6 mil antes de Cristo. E aí vem justamente como principal característica o domínio da agricultura. Bem, galera, nós sabemos que o final do período neolítico, né, ele vai se dar justamente com o surgimento da escrita. E o interessante é que essa história tem um sentido meio pejorativo. Não, quando surge a escrita, aí acaba a pré-história, né? Então, enfim, é um pouco conturbada essa informação, mas a gente trabalha com isso tentando dar ênfase à importância da arte rupestre, né? Porque a arte rupestre, ela traz registros, traz informações importantíssimas para que a humanidade possa tentar descobrir a sua origem, a sua evolução e tal. E o fator mais crucial assim, de se falar é justamente como descrever a arte pré-histórica, né? Já que a gente não sabe em que contexto se deu, em que contexto o homem pré-histórico fez de fato aqueles registros, esses registros e tal. Mas a gente pode citar como exemplos desses registros, por exemplo, a caverna de Lascaux, que fica na França, a caverna de Altamira, na Espanha, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica aqui no Brasil. Né? E assim, para quem talvez não tenha essa informação, aqui no nosso município de Itatira, nós temos alguns registros, né, de pinturas rupestres. Vai aparecer aqui algumas imagens para que vocês possam observar, que essas imagens, inclusive, tem uma imagem de uma ave, essas imagens foram mostradas aos pesquisadores do IFAM, e eles disseram que essa ave, esse mesmo desenho foi encontrado em outras regiões aqui do estado, né, até mesmo acho que fora do estado, e que eles não sabem de fato qual a ligação entre esse desenho, já que ele é presente em diversos lugares e assim, lugares distantes, né? Ou seja, onde não poderia haver uma comunicação entre esses povos pré-históricos. Bem, galera, nós sabemos que, assim, diante de toda essa inconstância, essa incerteza na questão desses números que foram mencionados por mim anteriormente, fica uma grande conjuntura de hipóteses, né? Ou seja, não sabemos ao certo, não sabemos de fato, e isso deixa esses dados contestáveis. Mas, no entanto, para que a gente possa nos basear na questão da arte rupestre, a gente pode entender, por exemplo, quando o homem neandertal ele pintava os ossos de vermelho, né? E há registro disso, a gente sabe que em diversos lugares há esses registros, há provas disso. E bem depois, né, lá no Paleolítico Superior, o Homo sapiens
vai fazer uso dessas técnicas mais aprimorado, onde ele vai começar a fazer justamente a pintura nas paredes das cavernas. E aí as pessoas começaram a diversas suposições. Por exemplo, poderia-se pegar um espaço como esse daqui e usar como um salão de rituais, onde o homem acreditava que pintando o animal ali na parede, aquela forma ritualística, ele ia garantir para ele a caça, ia garantir que aquele animal ia ser por ele capturado, né? Como também há outras possibilidades. Por exemplo, acredita-se de que o homem aproveitava os sulcos, ou seja, os buracos, os espaços nas cavernas, e apenas completava o desenho. Como, por exemplo, quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem, e fica imaginando ali alguns animais, algumas figuras. Então, essa forma de se embasar é que a gente tem para o nosso estudo, vamos assim dizer. Bem, galera, vale lembrar que a arte rupestre, ela não compreende somente as pinturas, como eu falei para vocês, né? Ela compreende também a gravura e a escultura e também a música, né? A parte da pintura, nós sabemos que ela era feita utilizando sangue de animais, carvão, algumas seivas de plantas, enfim, etc, né? E a parte da gravura, usava-se pedras de diferentes densidades e aí friccionava, ou seja, passava essa pedra uma na outra para que criasse o baixo relevo, né? E aí aquelas coisas lá que eu mostrei para vocês no início do vídeo, logo na outra entrada, ali justamente nós temos gravuras, né? Ou seja, feitas com pedras de diferentes densidades. E a gente vai falar também sobre a escultura. E sobre a escultura nós temos um ícone que é a Vênus de Willendorf, né? Que é bastante conhecido. E aí vai passar uma imagem aqui para que vocês possam ver, onde acredita-se que a partir de um buraquinho, um sulco na pedra que lembrou o umbigo, tenha sido feita toda a escultura onde lembra aí uma figura feminina, né? Assim acredita-se e levanta-se a hipótese nesse sentido. E a música, nós sabemos que a música era feita, por exemplo, utilizava-se ossos de animais, né? E aí fazia alguns furos e tudo mais. E aí vai passar aqui para vocês um trechozinho de um filme onde um dos personagens ele utiliza uma flauta de osso encontrada e vai cantar, tocar ali uma parte, né, do hino dos Estados Unidos. E aí também vai passar aí a descrição do filme e tudo mais para que vocês possam depois se interessar e assistir ele na íntegra, tá bom? Então, show de bola, obrigado. Essa nossa aula vai ficar disponível no canal, vocês podem assistir quantas vezes for necessário. E lembre de fazer nossas atividades sempre com base com o que foi dito aqui. Cheiro e até a próxima. Reconstructed the instrument, tried to play some tunes, I came across these ones. Sounds a little bit like Star Spangled Banner.